Mateus 14. Se você precisar ir, só levantar sua mão, vai um homem de... Quando você encontrar aí o 14, Mateus 14, deixa marcadinho, 14 e 28, mas eu queria que você também fosse lá em Lucas capítulo 5. É Lucas 5, versículo 4, que nós vamos ler. Vamos pegar aqui. Existe uma questão para a gente que convive com essa coisa de igreja, a gente que está voltado para essa coisa de Deus, esse caminhar com Deus. A gente cria expectativas, a gente faz florescer dentro da gente esperanças em coisas que a gente deseja, em respostas que a gente busca. E a Bíblia diz que Deus, Ele não muda, Ele não mudou. Ele permanece sendo o mesmo, ontem, hoje, Ele será para sempre. Se Deus não muda, e se Ele é poderoso para fazer, se Deus não muda, e Ele é Deus soberano, nele está todo o poder e toda a autoridade, por que às vezes a gente se frustra com algumas coisas? Por que a gente se decepciona? Por que na caminhada a gente vai se enfraquecendo? Por que às vezes nas coisas que a gente deseja e a gente busca, a gente acaba não vendo? Aonde acontece essa mudança? Aonde há essa diferença? Aqui é uma situação que acontece com Pedro no começo da caminhada. Nos primeiros dias, nos primeiros momentos, nos primeiros passos, diz assim, versículo 4 aí do capítulo 5. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra. Ele vinha da pescaria, ele vinha de uma noite de trabalho, ele vinha de um tempo ali. A maioria de vocês conhecem a passagem, sabe tudo que aconteceu ali. Hoje em dia a gente canta a música, ela é muito bonita. A gente lembra de tudo que aconteceu. Ele saiu pescar, trabalhou a noite inteira, se empenhou, trabalhou, se esforçou, conhecia o lugar, empenhou a sua força, o seu conhecimento, a sua disposição ali. Só que todo lugar que ele lançava a rede voltava vazia, não acontecia nada, não tinha. As coisas não mudavam, a situação não mudava, a vida não mudava, a expectativa não era suprida. Sempre a mesma coisa, jogava para um lado. É como aquele que corre, ele corre, se bate numa direção, ele corre, se bate na outra, e vai para aquela, e tenta isso, e tenta aquilo, e não muda nada. Só que agora, alguma coisa diferente, uma esperança nasce dentro dele. Ele está ali com as suas decepções, ele está ali com as suas frustrações, ele está ali com as suas tristezas. Ele está sentado naquele barco ouvindo Jesus pregar. Mas quando Jesus fala com ele, fala para ele: vamos para tal lugar, ele não questiona, ele obedece. Quando eles chegam num determinado lugar e Jesus fala para ele: joga a rede, ele faz o que Jesus estava falando. Deixa muito claro: eu já tentei, eu já fiz, eu já lutei, eu já me empenhei, estive aqui na noite passada, porém eu vou deixar para trás tudo que passou, não vou olhar para trás. Não adianta a gente querer seguir para frente, a gente querer acreditar em alguma coisa, levando em conta, considerando os problemas que a gente teve lá atrás. Dá para entender? É como alguém que tenta ser feliz, pesando na sua balança os problemas que teve lá atrás. Numa vida conjugal atrapalhada, num relacionamento atrapalhado. Quem está entendendo alguma coisa? E outras tantas questões da vida que nos frustram. A gente tem que olhar para frente. E Jesus estava fazendo isso com Pedro. Jesus estava ensinando Pedro a olhar para frente, a seguir adiante, a fazer o que a palavra manda. E Pedro fala para Jesus: debaixo da tua palavra, hoje, agora, eu já tentei e não consegui, mas
Eu deixo para trás tudo isso e agora, levando em conta, considerando, pesando o que o Senhor está falando, debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede. E aí você já conhece a história, aí diz assim: isso fazendo, apanharam, por favor, lê com fé aí, apanharam grande quantidade de peixe. A quantidade não foi pouca, pegaram muito e rompiam-se-lhes as redes. Diga glória a Deus. A palavra funcionou. A palavra deu resultado. A esperança se cumpriu, aconteceu aquilo que ele desejava. Ele acreditou, ele viveu, ele foi. Quem que falou com ele? Jesus. A palavra veio de quem? De Jesus. Diretamente de Jesus. Agora volta lá no capítulo 4 que eu pedi para você marcar. Perdão, capítulo 14. E agora, no versículo 28 aí do capítulo 14. Só que agora, o tempo passou. A vida andou. Pedro viu muito milagre acontecer. Pedro, ele viu muita coisa fazer diante dele. Ele viu Jesus operando coisas extraordinárias, maravilhosas. A razão diz, a inteligência, a lógica diz, presta atenção nisso, que ele deveria estar mais firme, que ele deveria estar mais forte, que ele deveria estar mais firmado nisso, que ele deveria acreditar muito mais, que ele deveria ter muito mais certeza dentro dele. E aqui no versículo 28 diz assim: respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre. Você também conhece essa passagem, é maravilhosa. Pedro está dentro do barco, o barco afastou, a chuva começou a cair, a tempestade estava sacudindo a água, o mar estava revolto, a água estava entrando no barco, os discípulos estavam desesperados, vem Jesus andando sobre as águas. E ele vê de longe, tão assustado, pensam que é fantasma. E aí Pedro se volta para Jesus, quando Jesus fala com eles, ele fala: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo, me fala para ir aí, porque se o Senhor falar, se a tua palavra vier, eu vou fazer. Se for por Deus, se é Deus que está nisso, se o Senhor falar, eu vou acreditar, eu vou confiar, eu vou crer. Só que o problema é que já não era mais a fé, era o hábito, era o costume. E isso atrapalha demais a gente. A gente se acostuma a vir na igreja, a gente se acostuma a trazer uma Bíblia, a gente se acostuma a ler a Bíblia ou ouvir a palavra só aqui. E é muito pouco, porque quando você sai ali fora, a vida toda está esperando você lá, cheio de luta e de dificuldade. Esses dias eu estava pensando, eu ouvi um pastor já muito experiente falando, e é uma grande verdade: a vida, ela tem muita surpresa. De uma hora para outra as coisas viram, se transformam. Você pode estar dentro da igreja, você vai enfrentar a luta. Você pode nunca ter colocado o seu pé dentro da igreja, você vai enfrentar luta. Agora há pouco, durante a tarde, choveu. Choveu só para mim que sou crente ou choveu para todo mundo? Fala comigo, gente. Choveu para todo mundo. Quando faz sol para você? Faz para todo mundo, não faz só para você, faz para todos. O sol vem para todos, a chuva vem. A vida tem dificuldade para todo mundo. Todos nós enfrentamos lutas, todos os dias, estando dentro da igreja ou fora dela. E a gente não pode acostumar. A gente não pode ouvir só por ouvir. A gente não pode receber só por receber. A princípio ele fala: me dê uma palavra, fala comigo, me mostra um caminho. Jesus fala, mesmo Jesus que há uns anos atrás falou para ele: lança a tua rede, e ele recebe aquela palavra. Como é que você está recebendo a palavra hoje? Como é que a palavra está caindo dentro do teu coração? Como é que você está colhendo o que a palavra tem falado, tem dito? Porque a palavra de Deus, ela vem para levantar, a palavra de Deus vem para fortalecer. Sabe por que você está aqui? Para Deus falar no teu coração, te encorajando, te fortalecendo. Você não está aqui só para que o carro novo chegue, ou uma casa grande seja uma bênção dessa, ou qualquer outro tipo. Não é só para isso, não. É algo muito maior da parte de Deus. Porém, você vai ter que enfrentar as dificuldades que vêm, e vão existir.
Vão ter problemas, vão ter lutas, o mar vai estar revolto, ou de repente, a rede, a esperança, a expectativa de uma noite inteira, um tempo todo de trabalho, de esforço, vai vir vazio. Cabe a você continuar crendo e confiando em Deus, lançando a tua rede. Quem está entendendo alguma coisa? Cabe a você continuar confiando e olhando para Deus. Pedro olha para Jesus, ouve a voz de Jesus, é o mesmo Jesus. Não foi um pastor de uma igreja pequena que falou para ele: ô Pedro, vem, anda sobre a água. Não foi um outro discípulo que falou para ele: vem. Não foi ele que falou: quer ver agora, ó, eu vou pisar nessa água aqui, vou sair andando. Não. O mesmo Jesus lá atrás falou para ele, a mesma palavra de Deus, a mesma voz, a mesma palavra falando para ele: agora vem. Ele põe o pé na água, ele até começa bem. O problema é continuar. E é aí que falta força para muita gente. É aí que falta capacidade para muita gente de enfrentar, força para continuar. Essa é a importância de você receber a palavra, mas aí no teu coração. Não porque você está acostumado. Você pode estar aqui hoje, ouvindo o que eu estou falando, saindo daqui como muita gente faz, e vivendo as mesmas coisas e nada acontecendo, porque Pedro vai afundar. Ele vai afundar porque da primeira vez ele falou: sobre a tua palavra eu vou fazer, e ele lança a rede, na expectativa e na esperança de que aquela palavra se cumpra. Agora ele pisa na água, continua comigo aí. E ele disse: vem, versículo 29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre, e foi ter com Jesus. Estava indo tudo bem, aparentemente estava tudo certo. De repente, de uma hora para outra, aí entendo o que eu estou dizendo, compreendo o que eu quero dizer. A força, a necessidade de você estar revestido, a necessidade de você estar firmado, não é só o frequentar, é você receber, é você se alimentar, é você ter força de Deus dentro de você. Não é o que você está tendo aqui agora, é o que você vai levar com você, porque a verdade da tua vida não é aqui. Aqui é gostoso, aqui é maravilhoso, aqui vem um louvor desse, aqui vem um fundinho desse, aqui o ambiente contribui. Tem gente que sente tanta paz dentro da igreja que até dorme. E dorme profundamente. Não consegue dormir em casa, chega na igreja, dorme que até ronca. Está dando para entender? Quem está entendendo alguma coisa? Mas a questão não é o que você sente aqui, é que você vai levá-la para fora. E viver, porque aqui dentro é como se você ainda estivesse dentro do barco. Lá fora é onde você põe o pé na água. Lá fora é onde a palavra tem que ter efeito na sua vida, para te sustentar. A palavra que diz que se você crer nele, a sua casa vai ser transformada, seu casamento vai ser abençoado. A palavra que diz que você vai ter saúde, que a sua saúde vai ser abençoada, vai ser plena. A palavra que diz que você vai ter prosperidade, que as portas vão se abrir para você, que as coisas vão dar certo, que a vida, ela ainda que hoje esteja difícil, é um degrau que você está subindo. Continua indo em frente, porque Ele é Deus sobre a sua vida. E você vai alcançar a vitória. Ainda que o diabo tente de qualquer maneira impedir, ainda que ele tente de qualquer forma tirar, roubar, impedir que você ouça. Quem está compreendendo alguma coisa? E Pedro começa a andar. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve... O que mudou, gente? O que mudou naquele Pedro? E aí que eu queria que você pensasse. Eu não queria que você levasse hoje daqui só a lembrança de Pedro. Pedro lançando uma rede, Pedro recolhendo a rede, Pedro descendo do barco, Pedro andando do barco, Pedro afundando. Eu queria que você levasse daqui o ensinamento, o espírito da palavra, a direção da palavra, o que Deus quer falar com você. E isso não tem nada a ver com religião, não tem a ver com placa de igreja. Amém? Eu queria que você considerasse a situação da sua vida, a sua caminhada. O que mudou em Pedro? Porque o mesmo Jesus, a mesma palavra, a mesma voz fala com ele em duas situações diferentes. Uma delas, a palavra se cumpre, ele é abençoado. Ele vê resposta, ele vê se manifestando. Agora, por que da outra vez ele afunda? Por que da outra vez ele não encontra a força? O que mudou em Pedro? O que mudou nessa situação? Se Jesus continuava sendo o mesmo, ele não mudou. Se a voz continuava sendo a mesma, e se a palavra estava dizendo para ele vir, faça, haja.
O que mudou não foi a palavra. O que mudou não foi a ação de Deus. O que mudou foi os olhos de Pedro. Os olhos que na primeira vez estavam em quem? Em Jesus. Onde é que estão os teus olhos hoje? Onde é que está o teu coração hoje? Você está firmado no que hoje? Você veio até aqui hoje, glória a Deus por isso. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui. Mas com qual razão você está vindo? Porque não é uma religião que vai resolver os seus problemas. Não é frequentar uma igreja, embora eu faça questão que você permaneça aqui. A importância de você vir à igreja é exatamente essa: é você receber uma palavra que te fortaleça, que te levante, que te encoraje a viver a vida e enfrentar as dificuldades lá fora. O que faltou para Pedro foi coragem, foi força. O que faltou para Pedro foi permanecer firme, olhando para Jesus. Ele olhou para as dificuldades. E a gente olha. Hoje de manhã eu estava falando com os obreiros aqui, eu estava falando para eles. Sabe quando você sente vontade de não vir na igreja? Eu sinto também. Sabe quando você sente vontade de sair correndo? Eu também sinto. Sabe quando você olha para o lado e acha que alguém não está fazendo o que devia? Eu também acho. As mesmas coisas todos nós sentimos. A diferença na vida de quem recebe e de quem não recebe é o permanecer, é continuar olhando para Jesus, é continuar assim em frente. A diferença de quem você olha e vê a vida transformada não é a igreja que frequenta, porque não é a igreja que muda a vida de ninguém, mas é a confiança que ela tem na palavra que ela recebeu. É a certeza que ela continua tendo dentro do coração dela, de que essa palavra, ela não muda, ela se cumpre. É permanecer crendo. A vida, ela vai levando a gente para outro caminho. A gente vai acostumando e a gente vai perdendo a sensibilidade de muita coisa. A gente vai desviando, a gente se acostuma tanto com essa coisa de igreja, que às vezes, ler a Bíblia se torna tão normal, que parece que é só uma história, e não é. É um ensinamento de Deus. Você não veio aqui para passar mais um tempo, você veio aqui para Deus falar para você que se você confiar na palavra dele e continuar crendo, a sua vida vai mudar. Você vai chegar do outro lado, você vai andar sobre as águas, você vai puxar a rede e ela vai vir cheia, você vai alcançar o que você está buscando. Isso não é palavra de autoajuda, não. Isso é fazer você despertar para continuar crendo em Deus. Se você está vivendo um dia mal, se as portas estão fechadas para você, se a tua expectativa de vida está frustrada, se os problemas estão sendo muitos, se de repente você tem muitas razões para olhar para a igreja que de repente te frustrou, a religião que te decepcionou, alguém que te entristeceu, se está tudo muito difícil para você, amém. Só que ficou para trás, você tem que continuar seguindo em frente, olhando, porque se você olhar para o lado, você vai afundar. Não pode mudar, são os teus olhos. Não pode mudar, é a certeza do teu coração, é a direção do teu coração. A tua visão em Deus. Quem está entendendo alguma coisa, por favor? O que mudou não foi a palavra não muda. Deus permanece sendo o mesmo hoje, ontem e será a sempre. O que muda é a gente. O que muda são os olhos da gente. O que muda é a maneira da gente considerar as coisas, reparando, porém, a força, versículo 30, reparando, porém, a força teve e começou. Como é que você está hoje? Como é que está a tua caminhada? Seja sincero com você mesmo, você não vai precisar responder para mim, mas eu queria muito que você olhasse para você. Os teus olhos continuam nele, o teu coração continua nele, a tua esperança permanece firme nele, então vai em frente, porque ela não vai se frustrar, a palavra dele se cumpre. O que ele colocou no teu coração vai acontecer. Diga glória a Deus. Quem entendeu alguma coisa, por favor, fica de pé no seu lugar. Nós vamos participar da ceia.